Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 9, 28 a 36. Nesse evangelho, Jesus sobe a uma montanha e lá entra em oração. Ele estava acompanhado de três discípulos, João, Tiago e Pedro. Nesse momento, então, que Jesus começa a rezar, o texto nos fala de que ele se transfigurou. O seu rosto mudou de aspecto e a sua roupa ficou de uma brancura resplandecente. E ali, nesse momento, também aparecem Moisés e Elias que começam a conversar com Jesus. Bem, Moisés e Elias eram dois personagens do Antigo Testamento, o profeta Elias e Moisés, aquele que libertou o povo do Egito, que representam os dois tudo o que havia sido escrito antes que Jesus chegasse. Isto é, todas as promessas de Deus, as profecias, os anúncios de que o Messias haveria de vir. Portanto, a conversa deles dois com Jesus mostra que Jesus é aquele que o Antigo Testamento havia anunciado que Deus haveria de enviar. Mas mostra de uma maneira dolorosa, porque eles vão conversar sobre o modo como Jesus, em Jerusalém, vai ser levado de volta para casa, vai voltar para a casa do Pai, através da sua morte. É nesse momento, então, que Pedro e Tiago e João despertam do sono e veem a glória de Jesus. Assim diz o texto. E naquele momento, então, Moisés e Elias vão embora. É quando Pedro, então, faz a oferta. Senhor, vamos fazer três tendas, tentando segurar os três ali por mais tempo e contemplar aquela visão da glória de Jesus. Bem, dali o texto fala que uma nuvem os cobriu e uma voz saía dizendo: Este é o meu filho amado. É a palavra do Pai que confirma, portanto, não só o coração de Jesus, mas o coração dos discípulos. Bem, ali termina o texto porque depois diz que eles saíram e não falaram mais nada, não tocaram mais no assunto, o que mostra que os discípulos não entenderam muito do que aconteceu. Muito parecido com o que nós, ao ler hoje esse texto, depois de tantos anos, também não entendemos muito. Afinal, o que é a glória de Jesus? O que é que significa que o seu rosto se transfigurou? Por que Jesus foi visto conversando com esses dois personagens? Afinal, era uma visão, era real. Tudo ali se envolve em uma nuvem, como a nuvem que também sai e traz uma palavra do Pai, como uma mensagem que quer chegar ao coração dos discípulos. Esse Jesus que vocês veem em carne e osso aqui diante de vocês, na verdade, é aquele que esteve sempre ao meu lado. A glória de Jesus significa isso, ser filho do Pai eterno, do Criador. Então, esta glória é que os discípulos veem, isto é, a realidade mais íntima de Jesus, espiritual, profunda. O que é que realmente, materialmente aconteceu, não é que importa ali no texto. O que importa é que antes da sua morte, Jesus se transfigurou para os discípulos. Mostrou um outro rosto, mostrou uma outra figura, transfigurou-se. O que nos faz recordar que durante o período da sua paixão, naqueles dias, o texto vai dizer que ele teve o seu rosto desfigurado. Ele não tinha figura humana. Esse contraste entre um Jesus que não tinha a figura humana por causa do sofrimento que o levou à morte, e esse Jesus que já não tinha mais a figura humana, mas porque o seu rosto foi transfigurado pela glória a qual ele pertence, e ali Moisés e Elias estão para comprovar isso, porque afinal eles já estavam na casa do Pai, já tinham morrido. Então, ali, diante de Jesus, os discípulos tiveram essa prova. Jesus não pertence a esse mundo, pertence ao mundo em que já estão Moisés e Elias, o mundo que Deus preparou para que pudéssemos reconhecer a sua voz, que na nuvem vai chegar e vai dizer: Este é o meu filho amado. Portanto, vejam como esse evento de hoje prepara o coração dos discípulos para o que vai acontecer na Páscoa. E é por isso que esse texto é lido na Quaresma, porque também prepara o meu coração e o teu, para saber que aquele rosto desfigurado de Jesus na Semana Santa, na Paixão, é o mesmo rosto glorificado de Jesus da Transfiguração, que o crucificado é também o ressuscitado, de que não só podemos permanecer na montanha, como Pedro queria, construindo tendas, permanecer somente diante do rosto glorificado de Jesus, mas que também precisamos descer a montanha, encontrar o rosto desfigurado, não mais de Jesus, mas dos nossos irmãos e irmãs, que ainda hoje no nosso mundo também vivem uma paixão, também vivem em direção a uma morte injusta, como a de Jesus. E que assim também a gente possa ser capaz de, no rosto desfigurado dos nossos irmãos e irmãs de hoje, reconhecermos o rosto glorioso daquele que é Filho de Deus, todos nós, porque recebemos isso como um dom. Jesus tinha esse rosto glorioso por ser ele mesmo enviado do Pai. Nós o recebemos porque fomos salvos, fomos libertados. Esse é o sentido da ressurreição.
A ressurreição nos dá a libertação que começa hoje, agora. Transfigura o nosso rosto e nos faz ser solidários com aqueles que são desfigurados pelas injustiças, pelos maus tratos, pelo pecado. Como o rosto de Jesus, que por causa do pecado vai ser desfigurado, por causa da perversidade humana vai sofrer. Então, que todos nós, nesse caminho da Páscoa, ao ler esse texto da Transfiguração, se recorde do Jesus desfigurado, mas dos nossos irmãos e irmãs também desfigurados hoje, para que a gente saiba e se lembre sempre, somos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, e que, portanto, um dia esperamos a nossa transfiguração, quando estaremos todos na glória. Que esse caminho da Quaresma seja também para nós um caminho para que toda a vida seja assim, uma constante preparação, um constante transfigurar-se do nosso corpo, o nosso rosto, da nossa vida de pecado a uma vida nova, uma vida de filhos e filhas de Deus, amados como Jesus. Um grande abraço e boa Quaresma.